Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7, estamos começando mais um Papo de Escada. Estou aqui com ele, Wesley Oiguchi. Aqui eu peço a honra de apresentar. Difícil chegar hoje? Difícil chegar então hoje. Tá bom. Ó. Presente o nosso convidado, por favor, Wesley. Luiz Iria, infografista. Conheci ele lá na Editora Abril há uns 10, 15 anos. 10, 15 anos atrás. Já era o cara, já. Legal, hoje a gente vai falar tudo então sobre infográficos, sobre a parte digital, tecnologia, enfim, um papo super bacana hoje. A gente está aqui em nome dos nossos patrocinadores, Wesley. Estúdio Gucci, estúdio de modelagem lá da gente. Cara, a gente faz escultura, modelagem, tem bastante impressora 3D lá para quem precisar, cenografia e afins. O Instagram da gente é Estúdio Gucci. Também estamos em nome de Prime Galpões e Imóveis Comerciais, consultoria imobiliária corporativa especializada em imóveis urbanos, para sedes, filiais, para empresas, enfim, o que você precisar nesse sentido, São Paulo e todo o Brasil através das parcerias. Quem mais? Isso, tá a CKD, Credo Que Delícia, que é um sex shop online. Cara, vai lá, entra em contato, atendimento personalizado, vai falar com a Isabela, ela vai conseguir te ajudar. Então, o Instagram é Credo Que Delícia Sex Shop. Estamos também em nome de Gluck Seguros, corretora de seguros especializada em planos de saúde. Trabalha com todas as companhias. @Gluck Seguros, você encontra como falar com eles e fazer a sua cotação. Isso. E por último, a XPTO, que eu deixei em último dessa vez, porque é ela que realiza esse podcast. Agência de marketing digital. Então, tudo que você precisar de conteúdo digital para sua empresa, pode contar com eles. O Instagram é xpto.mkt. Exato. Luiz, prazer. Obrigado aqui pela sua presença. Uma honra ter você aqui com a gente para bater esse papo aí sobre o que são os infográficos que a gente tanto vê, tanto encosta e muitas vezes não sabe o que tem por trás, né? Poxa, tem muita coisa. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui, poder estar aqui com vocês, poder ter essa oportunidade. Eu, assim que, essa onda de podcast, tive a oportunidade de acompanhar alguns e ver participando de um agora, eu vejo que realmente é algo muito bacana. Vocês estão de parabéns pelo espaço. Obrigado. A marca, o Papo de Escada, eu achei bem legal a ideia do nome, o logo. Uhum. E o lugar está perfeito. E valeu, Wesley. Obrigado por ter aberto essa oportunidade. Eu nem pensei nisso. Ele é o cara que pode olhar isso aqui e criticar, né? Não, de jeito nenhum. Não, mas fala aí o nome da pessoa que criou isso aí. Do nosso time lá? O Fred, também conhecido como Fred Riscos, que é o Frederico, trocadilho Fred Riscos, que para mim é um pequeno gênio aí gênio da Bahia. Do design, gênio da Bahia. Tá lá, tem um Instagram também super bacana. Você lembra o arroba dele? Amazonas, né? Tem o estúdio dele e também o Fredericos, né? Mas não divulga ele muito não, senão a gente... senão vem alguém, ó. Vamos focar aqui. Primeiro, assim, eu queria primeiro te dar parabéns. É verdade. Certo? Bom, mas por que você está me dando parabéns, velho? Não, é porque foi outro dia lá, mas é hoje também, então vamos falar. Não vai ficar datado, sim, mas é que ele tocou nesse assunto várias vezes, acho que é bem importante para ele estava feliz com isso, certo? Certo. Então, de estar gravando no aniversário dele. No dia dessa gravação, é aniversário do Luiz Iria, então... Então não procurem que dia que ele nasceu no Wikipedia, quer dizer assim, para não saber o dia da gravação. Agora, posso começar? Por favor. Eu queria primeiro que você, antes de falar da sua carreira, você explicasse o que é um infografista, porque acho que tem muita gente que não sabe, tem muito contato e não sabe o que é. Olha, infográfico, explicando de uma maneira bem simples, né? São imagens que são compostas com pequenos blocos de texto que têm a função de explicar algo e contar uma história, ou mostrar como algo funciona. Entendeu? Bem diferente, por exemplo, de uma ilustração só. A ilustração está ali mais para ser interpretativa. O infográfico ele tem que ser explicativo. Então, por exemplo, se você vai mostrar o motor de carro por dentro, então você faz um raio-x, corta, e aí você... por exemplo, o corpo humano, por exemplo, né? Os órgãos, você faz um raio-x do corpo humano, então você tem uma legendinha no coração explicando o que é o coração, tudo mais. Então, o infográfico ele tem essa função, né? De realmente trazer informação e explicar. E isso é algo que, hoje em dia, muitas empresas... Porque a infografia, durante muitos anos, durante mais de 20 anos, ela foi... muito explorada dentro do meio editorial, principalmente no meio editorial de revistas e de editoras de livro didático. E jornais também, né? Só que hoje em dia, a infografia, viram que a infografia tem o poder de ir muito mais além.
Então, empresas começaram a incorporar essa linguagem dentro, né? Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, né? Eu fiz vários trabalhos de infografia para a Bayer, para Nestlé. Na própria editora Abril, que eu trabalhei lá durante muitos anos, eu fui o precursor da infografia lá, né? Tudo começou na revista Super Interessante. É uma revista onde eu trabalhei 10 anos. E a linguagem de infografia que a gente desenvolveu lá dentro, ela chegou num nível tão grande que a Super ficou conhecida como a revista dos infográficos. E dali, essa infografia ela foi meio que disseminando dentro da empresa inteira. E chegou uma hora que eu assumi um posto de diretor do núcleo de infografia da Abril e disseminei toda essa linguagem para todas as revistas dali. E eu tive muitos frutos, né, dessa jornada, dessa empreitada. Uhum. Puxa, quer puxar aí? Legal. Eu quero falar depois, mais para frente, um pouco sobre a transformação digital, porque eu imagino que o infográfico ele era estático no primeiro momento e hoje ele não necessariamente precisa ser. Mas queria voltar um pouquinho para entender a sua trajetória e um pouco do propósito do Papo de Escada, falar um pouquinho lá de trás, da sua infância, das suas lembranças mais distantes de infância, como que era a sua família, irmãos, pais. Então, o meu papai já está no céu, né? E eu, assim, sou muito grato ao meu pai, né? Porque ele sempre foi um pai presente, ele sempre não deixou faltar nada, tanto ele como minha mãe, né? Minha mãe ainda tá com a gente, né? Meus irmãos. E, assim, desde criança, eu era aficionado por quadrinhos. Eu amava, cara. Eu tinha pilhas e pilhas de quadrinhos. Homem-Aranha, Hulk, Capitão América. Então, e ao mesmo tempo que eu lia os quadrinhos, eu também ilustrava e criava os meus personagens, as minhas histórias, né? Então, assim, os quadrinhos me acompanharam desde dos 8 anos de idade até os 30 e poucos anos de idade. E isso foi uma influência muito grande dentro da carreira que eu segui. Meu sonho era trabalhar com quadrinhos, né? Meu sonho era trabalhar na Editora Abril. Falar, poxa, um dia eu quero trabalhar na Editora Abril. E até que dia teve essa oportunidade. E quando eu comecei na Abril, eu comecei como... Primeiro, eu trabalhei num estúdio, né? Na época era o Milton Rodrigues Alves, né? Que ele foi meu primeiro grande mentor. Ele trabalhou muitos anos na Abril e depois ele saiu e montou um estúdio. E eu comecei lá com ele. E ali não existia computador naquela época, né? Final dos anos 90, começo da década de 90. Então, eu aprendi várias técnicas convencionais. Então, eu aprendi a trabalhar com guache, com nanquim, com aquarela. Então, eu fiz vários trabalhos dessa forma, né? E logo em seguida, chegou o computador. Quando chegou o computador, cara, eu experimentei o Illustrator pela primeira vez. Nossa, cara, foi amor à primeira vista. Porque eu vi aquilo, como ele era eficiente, como você ganhava tempo com aquilo. Ele otimizava o tempo, né? E o bacana de uma ilustração digital é que quando você erra, é fácil arrumar. Quando você faz no modo convencional, errou, às vezes tem que jogar fora e fazer de novo. É. E ali eu fui me aprimorando naquilo, até que chegou uma hora... Sabe quando você sente que você chega no espaço, você quer ir além, mas aquele lugar não te oferece mais esse impulso, entendeu? E eu sentia que eu precisava continuar essa trajetória, mas num lugar que me desse mais abertura e mais espaço. E foi quando eu cheguei para o dono do estúdio, expliquei isso para ele, e ele era muito... E a gente fazia muitos trabalhos para revistas super interessantes na época. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato com o pessoal da Super, falou de mim, e aí eu fui lá e me apresentar para eles. E aí eles chegaram e falaram assim, olha, a gente não tem vaga aqui agora, mas você pode começar como um colaborador. Então, é o seguinte, a gente vai preparar um pacote para você na segunda-feira, e é o seguinte, a gente está mudando o design da revista, e as ilustrações agora vão começar feitas em Photoshop. Você sabe mexer em Photoshop? Eu falei, sei. Dentro de mim, sei nada, eu só sabia Illustrator, né? Falei, puxei agora. Eu falei, não, eu sei. Então, era numa sexta-feira, vem segunda-feira que a gente tem esse pacote para você. Aí, o que eu fiz? Eu saí de lá, fui numa livraria, comprei um livro de Photoshop, eu tinha ele no meu computador em casa, só que eu só trabalhava com Illustrator. Eu fiquei o final de semana inteiro, lendo, estudando e aprendendo a mexer no programa em 2 dias. E cheguei lá na segunda-feira, já pegando material e comecei a trabalhar em casa. Só que trabalhando em casa, meu computador na época não era muito bom, né? Que ano era isso, mais ou menos? Era final de 94 para 95. Faz um bom tempo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar em casa, não estava dando. Eu cheguei para eles e falei, poxa, não tem como, meu computador quebrou, não tem como eu vir trabalhar aqui.
E eles falaram assim, olha, não tem espaço aqui, mas vamos dar um jeito. E aí no primeiro andar, onde ficava a TI, tinha um espaço lá, tinha um computador que estava ocioso. E eles pegaram e me colocaram lá, e eu comecei a trabalhar dali. Então foi novembro de 94, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em março, eu estava ilustrando a Super de ponta a ponta. Ainda não existiam os infográficos. Essa palavra ainda não tinha chegado por ali ainda, apesar de eles já existirem. E aí eu fui me aprimorando dentro da revista, e naquela época não era contratado ainda. E o meu sonho era trabalhar na Abril, ser contratado, né? Aí chegou uma hora que as pessoas começaram a perguntar, pô, quem que é esse Luiz Iria que está fazendo essas coisas na Super? Né? As outras vezes começaram a ver meu trabalho e começaram a me chamar. E naquela época, você tinha essa liberdade de poder trabalhar com outras revistas. E quando eu vi que aquilo estava crescendo, eu cheguei para o diretor de redação da Super e falei, olha, obrigado pela oportunidade, estou indo embora. Ele falou, como assim você está indo embora? Não, é que eu estou aqui já há 6 meses, né? Não está saindo a contratação, está aparecendo várias oportunidades, então eu vou investir num equipamento e vou montar um estudinho em casa e vou trabalhar lá. E aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vai dar uma volta, vai no shopping, vai no cinema, tal, volta aqui amanhã, 10 horas que a gente conversa de novo. Falei, tá bom, fui. No outro dia eu voltei, entrei na sala dele e falei, você está contratado, você vai ficar aqui na Super agora. E ali começou oficialmente a minha trajetória dentro da revista. Você é de formação acadêmica, você se formou em quê? Eu me formei em publicidade. Na época, eu me formei em publicidade. Nossa, coitado, hein? Pois é, cara. Nossa, que escolha, não? Que escolha, né? O que você se formou? Eu não vou falar. Eu sou publicitário. A gente Mas isso é verdade, né? Que quando você começa a fazer algum negócio, na época lá na Editora Abril, começa a circular em todas as revistas, né? Porque eu fiz coisa. Eu fiz ilustração. Fiz para saúde, fiz inclusive para Super Interessante, eu fiz coisa também. Eu fiz não só fazer, quanto fui Você fez trabalhos de esculturas para algumas matérias, fiz digital, fiz à mão e também fui entrevistado sobre fabricação de brinquedo. Então eu comecei a circular lá também, assim, pingando, né? E eu nunca foi o meu objetivo, mas aí rolava em um e depois passava um tempo, já vinha outro procurando, o network ali dentro já era grande, era muito grande, né? Ah, com certeza. Tanto que teve uma hora que essa história até é interessante, né? O diretor de redação da... Super interessante, eu acredito. Super interessante. Eu estava na Super. O diretor de redação da Playboy, ele começou a ver meu trabalho e falou, puxa, eu quero ter esses trabalhos de ilustração aqui na Playboy também, né? E aí ele conversou com o diretor de redação da Super e ele me liberou para eu fazer trabalho para a Playboy também. Então essa época foi muito boa, porque eu trabalhava na Super, trabalhava com a Playboy, depois comecei a trabalhar com a Quatro Rodas. Eu lembro que quando eu te conheci, o seu foco era as revistas chefes da casa, né? Sim. Nossa, foi uma época muito boa. É legal, assim, pra quem tá assistindo a gente, a galera mais jovem do YouTube, existia uma coisa nessa época que chamava banca de jornal. Sim. Banca de jornal, você tinha existe. Ainda existe, bem em só pouca que quantidade. É que hoje, explicando pro pessoal, a banca de hoje é só jogo do bicho lá. Então é só um disfarce, né? É só um disfarce, jogo do bicho. E na banca tinha, assim, tudo que é publicação que a gente vê hoje, com muito mais facilidade, a 2, 3 cliques, cara, você tinha que comprar, você tinha que assinar, era outro mundo. E era um mundo, de fato, de informação. Era jornal impresso e revistas semanais, as mensais. A Super era, se eu não me engano... Mensal. Era mensal, né? A tiragem da Super. E, enfim, a gente se informava através desse tipo de material, não como hoje. E, então, por isso, o trabalho do Luiz naquela época ele tinha uma relevância que se a gente olha agora e fala, revista... Não, o mundo mudou, se transformou digitalmente. Tanto que o papel é uma questão de tempo para ele acabar, né? Porque ainda tem pessoas que ainda curtem, né? Tanto que hoje em dia a Abril ela diminuiu bastante. Vários títulos fecharam, ela vendeu alguns outros títulos e ela está mantendo os títulos principais. E a Super ainda existe também, né? Só que ela não tem mais aquele glamour que ela teve na época desde os anos 90 até meados dos anos 2000. Mas fisicamente, onde que ela está hoje? Então, parece que eles estão lá no prédio, aquele antigo prédio da Abril, onde era a Marginal. Tietê, porque ali acabou eu acho que eles venderam acho que a gráfica, né, tal, e eles se concentraram ali, né, que ainda era o prédio da Abril. Eu conheci por causa de uma ex-namorada
que a mãe dela trabalhava com ele lá e estava lá no prédio. Eu trabalhei para a Editora Abril, não tem nada a ver com isso. Mas eu lembro que era muito legal, porque ele é um prédio imponente, assim, vamos supor, aquele que era da Pinheiros, que tinha aquela torre. Putz. Porque sabe o que me lembra? Pô, já que você já vi que é meio nerd e meio geek aí, o prédio do Quarteto Fantástico. Pô, cara. Não lembra um pouco, assim? Porque ele tinha aquela coisa bem isolada, assim, mais alta, num lugar que não tinha ao redor tanta coisa, e uma torre bem grande ali, assim, e eu lembro que tinha muita... Eles investiam muito na educação e na formação, vamos dizer assim, com palestras, coisas que você chamava o pessoal, e eu acabava indo às vezes. Foi bem legal isso aí, da época, assim, tinha um glamour legal, assim, você ia lá, cara, era um ambiente muito legal. Lá também era uma posição bem privilegiada para ver o acidente que rolou ali também do metrô, lembra disso? Eu tava aquele dia, quando estavam construindo o metrô, cratera, né? Aquela cratera que abriu, e aquilo, o pessoal ficou sem saber o que poderia acontecer ali embaixo. Entendeu? Que era do lado do prédio, né? E aí o pessoal falou, deram uma ordem na Abril, vão embora, tudo. Entendeu? Tem gente que ficou lá trabalhando, não, estão fechamento da Ribeira. Cara, bicho, isso aqui, rachar o prédio cai, você morre soterrado. Isso tem uns 7, 8 anos, né? Não, mais tempo. Que é muito mais. Eu saí de lá em 2013, 10 anos atrás, foi um pouco antes. Eu lembro de estar trabalhando ali perto. Foi entre 2007 e 2008, foi por aí. Mas eu tenho até uma pergunta antes ainda disso aí da sua trajetória. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Que bairro que você é? Eu me lembro de criança, a gente começou morando lá em Santo Amaro. Né? Quando meu pai, eles casaram do interior, né? Interior de Taquaritinga, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Augusto Nunes. Augusto Nunes? Que deu um soco no cara ao vivo? Isso. Ele é... A minha lembrança, né? Tipo, comentarista político da Jovem Pan. Não, é o que deu um soco no cara ao vivo. Naquele Glenn, né? No Glenn. Foi. Ele é lá de Taquaritinga. E aí, quando meus pais casaram, nasceu a minha irmã mais velha lá, e aí eles vieram para São Paulo. Meu pai veio como bancário e minha mãe como professora. Então, começamos morando ali em Santo Amaro. Eu fiquei até os 9, 10 anos de idade ali. E aí, um casal que morava, era nosso vizinho, eles mudaram para um condomínio de prédios, ali perto do Clube Banespa, ali na Santo Amaro. E tanto que minha mãe mora lá até hoje. E eles iam voltar, era um casal de franceses, eles iam voltar para a França e perguntaram se meus pais queriam comprar o apartamento. Era uma chance de dar um upgrade na vida, né? Sair de uma vida simples, uma casa meio apertadinha ali, e a gente ir para um apartamento melhor, num bairro um pouquinho melhor. E aí, só que meus pais, né, eram começando a vida, né? Era eu e minha irmã mais velha, eu e depois eu e minha outra irmã. E aí o que aconteceu? O meu avô, o pai da minha mãe, ele pegou e emprestou essa grana para os meus pais, para eles poderem comprar o apartamento, com a promessa de que depois iam pagar para o meu avô. Então a gente mudou a nossa vida, ficou com uma vida melhor. E aí eles foram juntando essa grana, quando eles chegaram no valor, eles foram do meu avô falou, não precisa, presente para vocês, entendeu? Ele teve essa... Típico de avô, né? Ele teve essa humildade, então, e ali a vida começou, morei lá dos 10 até os 28 anos. Morei lá com os meus pais e depois saí de lá para casar. Tô casado já há quase 30 anos já. Teve filhos? Tenho a Naomi de 23 e o Kenzo de 18. Filhos que só deram orgulho. Que bom. O que eles fazem hoje? Então, a minha filha, ela meio que seguiu... Ela é super talentosa, né? Eu investi nela desde os 14 anos, né? Quando eu vi quadrinho. Não, ela desenhava muito. Eu via que ela gostava de desenhar, assim como eu. Uhum. Eu fiquei observando. Dos 10, se ela chegar nos 12 anos desenhando ainda, eu vou começar a observar mais. E aí, lá pelos 14 e 15, eu coloquei ela num curso de desenho de observação com um dos grandes diretores de arte da Abril, que era o Omar Grassetti. Ele é um cara com conhecimento de design, de ilustração, assim, fenomenal. E ela fez 2 anos desse trabalho com ele, depois ela fez um curso de Illustrator, depois ela fez um curso de After Effects, e ela foi desenvolvendo num ponto que ela começou a chegar a me ajudar em vários projetos. E aí,
com o passar do tempo, o que aconteceu? Chegou a hora do vestibular. Isso é uma coisa... Você tem uma filha, né? Eu tenho um também, de 14 anos. 14 anos. Uma experiência que eu vivi que eu acho que é importante colocar aqui, que eu acho que é válida, entendeu? Porque conselho a gente só dá se você viveu a experiência, né? Uhum. Filho, 14, 15 anos, ele está naquela fase assim que tem a proteção da família e tal, então ele vive aquele mundo dele. De repente, quando ele chega para os 17, para os 18 anos, ele tem que tomar uma decisão muito, muito complexa na vida dele, né? Que caminho que você vai seguir? Então, quando chega essa pressão, cara, você fala, eu não pensei nisso, eu não sei, ele não foi preparado para isso. Aí o que acontece? Ele vai lá, presta qualquer vestibular para fugir da pressão da família, entra, começa a fazer uma faculdade particular, cara pra caramba, o pai vai gastando, chega no meio do caminho e fala, não é isso que eu quero, e desiste. Então, é um tempo que se vai e é um dinheiro que também se vai. Eu conto isso porque eu fiz isso com meu pai. Eu entrei com 17 anos numa faculdade particular, fiz um ano de faculdade, vi que não era aquilo e desisti. Que curso você tentou? Eu fiz desenho industrial. Mas eu fiz também esse caminho aí. Eu sou da mesma opinião. Então, mas aí, o que aconteceu? Quando eu tive consciência disso, falei, poxa, eu perdi um tempo da minha vida e fiz meu pai gastar essa grana. Qual foi o caminho que eu resolvi fazer com os meus filhos, né? Junto com a minha esposa? Quando acabar o colegial, você não tem obrigação nenhuma de entrar em faculdade. Vamos fazer um ano de cursinho. O legal de do jovem fazer um ano de cursinho é que ele ganha maturidade e um tempo maior de escolha para o caminho que ele quer seguir, entendeu? Porque quando você sai do colegial, você está no ensino médio, você é um adolescente ainda, você só pensa nos amigos, sair, se divertir. Essa é uma decisão de você entrar numa faculdade e você se preparar para um dia você se tornar um profissional dentro daquilo que você escolheu. E se você não tiver preparar seu filho, observar isso no seu filho desde dos 14 para os 15 anos, quando chegar nessa parte de decisão, ele vai criar uma angústia muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu entrei no exército, eu tinha até como sair do exército, eu entrei no exército para fugir dessa pressão. Mas eu fugi da pressão, mas eu só adiei o inevitável, entendeu? Você serviu o exército? Servi. 1 ano, 1 mês e 1 semana. Cara... Botar isso no infográfico, assim, 1 ano... 14 horas. Não, e o mais louco, a baixa foi no dia do meu aniversário, cara. Caramba, por isso foi que... Foi um presentão, cara. E o duro é que eu saí na última baixa, por quê? Teve um dia que eu estava de guarda na garagem lá do quartel, foi ali no Ibirapuera, na divisão de exército. Eu estava de guarda um sábado, 1h, né? Aí tinha uns caras lá que estavam no carro ali, eu com o fuzil assim, deixei o fuzil do lado, peguei um gibi, sentei no carro e fiquei lendo. Qual gibi que era que você lia? Homem-Aranha, cara. Eu lia muito Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha era o meu personagem favorito. Tá engasgado essa pergunta faz maior tempo. Eu falei, que gibi que ele lia? Pra você ter uma ideia, quando o Homem-Aranha do Sam Raimi lançou no cinema, eu assisti esse filme 8 vezes no cinema, pra você ter uma ideia de tão louco que eu fiquei de ver o meu personagem em live action. Então deixa eu aproveitar uma pergunta de Homem-Aranha. Qual dos 3 você acha melhor, dos filmes mais recentes aqui? Você tá falando dos atores. Do Tobey pra cá, né? Dos atores? Tobey, Andrew Garfield e... Quem lembra o terceiro? Tom Holland. Eu acho que o Tom Holland, ele tá mais próximo daquilo que o Parker é dentro dos quadrinhos, que é um adolescente e tal. O Tobey Maguire, eu gostei. Da trilogia do Sam Raimi, que são os 3 primeiros... O primeiro filme é legal, bacana. Eu fiquei meio assim com aquele Duende Verde robótico de armadura, não é aquele dos quadrinhos, né? Uhum. Mas, pra mim, da trilogia do Sam Raimi, o segundo filme com o Dr. Octopus é o The Best, cara. É o The Best. Esse filme é muito bom. É muito bom mesmo. Pra mim, de todos os filmes do Homem-Aranha, esse é o filme, entendeu? Com o Andrew Garfield, o primeiro filme eu achei ok, beleza. O segundo, do Electro, contra a ameaça do Electro... Né? Não, o filme... Aquele filme ali se perderam ali. Mas ele fisicamente, ele lembra também, né? O Peter Parker. Eu acho que ele é um pouco próximo também. Eu acho que o pior que ele não lembra nada é o primeiro. Só que o filme... Tobey Maguire. Só que o segundo do Octopus eu acho que legal. Gosto muito também. Acho que foi. O primeiro eu gosto porque foi o início. Isso. Entendeu? Então, tanto tem uma das cenas dele, ele pega a Mary Jane e acho que ele dá resgata ela de algum lugar. Aí ele vem assim com a teia junto, abraçado com ela, deixa ela assim, depois ele sai dando uma cambalhota e vai embora. Puta, essa cena assim eu ficava pirando, imaginando ele de verdade. Sim. O segundo achei legal, o terceiro horrível. O terceiro porque o que aconteceu no terceiro, né?
ele tinha a pressão do terceiro produtor filme ou terceiro... Não, o terceiro filme do Sam Raimi. Da primeira porque o Sam Raimi já tinha história tudo lá. E eu não lembro agora o nome do cara que tava bancando. Ele falou, eu quero o Venom no filme. Porque nos quadrinhos o Venom, ele é um personagem que ele se destacou, né? A molecada adorava esse personagem. Então ele meio que foi obrigado a colocar o Venom e colocou de uma forma assim, cara. Pô, o Homem-Aranha tá lá no parque, com a Mary Jane lá na teia lá, feliz da vida. Cai um meteoro, aí faz o simbionte, monta... de bilhões de pessoas no mundo, ele foi cair justo na moto do Homem-Aranha, cara. Pô, mas isso é... Oh. Então, mas aí eu vou discordar um pouco. Porque assim, tem invasão alienígena. Eles já sabem que o GPS só manda pra Nova York. Aí vai ter, sei lá, ataque zumbi. É Nova York. E tem a probabilidade de chegar... Na enchente é São Paulo. Não, daquele do... Ah, sim. Mas você sabe muito bem, amigão. Caramba, vim de uma agora. Então, mas aí a probabilidade do simbionte cair e pegar nele é muito grande, porque é fato que vai para Nova York, Manhattan. Então, cara, eu discordo de você assim. Não, beleza. Tô te zoando, né? Mas sai do muro, qual dos três? Vai, vamos fazer. Se você empatar com ele, eu desempato. O ator, você tá falando? O ator, filme, como um todo. Não, assim, de todos os Homem-Aranha, eu acho que a Marvel tá meio que se perdendo. Elas estão pirando nos filmes, esses filmes de... Multiverso, você não gosta? Não, e muito efeito especial tal. Parece que você tá vendo o mesmo filme, entendeu? Então eu acho que ficou uma coisa muito, muito over, entendeu? Mas de todos esses filmes do Homem-Aranha, eu gosto muito do segundo, do Andrew Garfield. Foram 2 filmes. O primeiro é melhor do que o segundo é esquecível, né? E do Tom Holland, eu gostei muito do primeiro. Pô, tem aquele ator, né? O Mike Keaton, que eu sou fãzaço dele, né? O Abutre. E que ele fez o Abutre. Inclusive que ele tá voltando agora no filme do The Flash como o Batman, que foi feito do Tim Burton lá. Nossa. Ele já foi o Batman, né? No passado. Ele já foi Batman. Foi o primeiro, ele foi o mais legal que eu acho. Ele foi também o do Fome de Poder, do McDonald's? Isso. Aliás, filmaço também. Esse ator é fantástico. Do Tom Holland eu gostei do primeiro, o segundo eu gostei também. E o terceiro eu achei a proposta interessante. Esse lance deles fazerem um multiverso e trazer os Homem-Aranha dos outros filmes e juntar. Entendeu? Isso foi muito legal. Tanto que eu vi no YouTube algumas cenas no cinema. Quando aparecia o Tobey Maguire, quando aparecia a hora que eles pararam, a galera disse... eu vi na estreia. Conseguiram segurar um pouco do... conseguiu, assim, mas pra quem entende mesmo, sabia que já ia rolar, entendeu? É meio difícil... A informação não vazou, mas tava ficando meio óbvio, né? Uhum. Mas eu acho que... Pra mim, a minha opinião, eu acho que o do Octopus do primeiro é muito legal como filme. Como ator, eu prefiro o último. Tom Holland. O Tom Holland. Porque ele se aproxima mais do Peter Parker dos quadrinhos. É mais adolescente. O pessoal não gosta dele porque teve muita influência ali do Homem de Ferro e ficaram as coisas muito fáceis pra ele. Tanto que nesse último aí, meio que tiraram isso dele pra ele voltar a ser frágil, porque o pessoal tava reclamando que ele tava muito... Tava na zona de conforto, porque tinha uma roupa aqui bacanona ali e não tava... Porque ele sempre passou perrengue, né? Sempre. Então, assim, aí ele não precisava passar perrengue se tinha uma roupa do Homem de Ferro. Mas a questão desse último também foi entregar o filme pra fã, né? Pra ter isso aí, pra ter o pessoal lá gritando. E foi um sucesso, né? O Minions 3, por exemplo, minha filha assiste, eu curto muito. Ele é filme pra mim. Tem lá os Minions, mas é só... tipo... Nem lembro. É o Michael Jackson na trilha sonora. Sabe os negócios retrosão? O pessoal não é bobo, né? Eles pegam os dados e criam um filme conforme... para atender o povo e ser quase que unanimidade. Igual o Stranger Things. Ele foi feito em cima de dados, né? Sim. Sabe o que eu ia te perguntar agora? Peraí, eu preciso votar. Tá bom. Eu voto no terceiro também. Tá bom, vai. Fabrucho, 1, 2 ou 3? 3. Aí, foi unânime, tá vendo? 3? O quê? O terceiro, cara? O Tobey Maguire. O Tom Holland. Não, Tom Holland, perdão. Também agora. Mas, vou dizer pra vocês. O filme da Marvel, o filme que realmente bombou e que eu acho, pra mim, é o melhor filme da Marvel, assim, disparado,
é o primeiro Homem de Ferro, cara. Ah, esse é. Esse filme... Mas ele que abriu a porteira, né? Ele que abriu a porteira. Não, e assim, engraçado é que era para ser o Tom Cruise. Eles Graças convidaram a Deus, o Tom Cruise e ele não se sentiu muito confortável, ele viu que não era daquele e pulou fora. E aí trouxeram o Robert Downey Jr. e ali reacendeu a carreira dele, né? Porque o Robert Downey Jr. ele teve... Pô, ele com 3 anos de idade, o pai dele deu um baseado para ele fumar com 3 anos de idade. Então ele foi entrando nesse mundo das drogas. Só que o talento dele era tão grande que quando ele estava preso numa clínica de reabilitação, a produção ia lá, tirava ele da clínica para ele fazer as filmagens, depois ele voltava para lá, para você ter uma ideia. Até o dia que ele... acho que na produção do Homem de Ferro ele conheceu uma das produtoras, se apaixonou e casou, e ela realmente mudou a vida dele. Ele se tornou... Viu quanto ele faturou, né? Em todos os Homens de Ferro e Guerra Infinita e tudo mais. Acho que em reais dá mais de bilhão de reais. Sim. O cara faturou muita grana, cara. Aliás, tem uma entrevista dele fantástica, tá no Netflix, não é o Larry King, é um cara que apresentava talk show. Barbudão? É, que ele tá barbudo. Eu vi essa entrevista. Cara, é fantástico, né? Depois ele tá na fazenda. Depois ele vai na fazenda dele. É muito legal, tá no legal. Netflix. Agora eu quero lembrar o nome do cara do talk show. Não é o Larry King morreu, é o David Letterman. David Letterman, Então, sensacional. Eu acho que também ele faleceu, não? Ixi, não, acho que não. Não, né? Foi só o King. Não, tem que saber hoje, vai que até... até a gravação deste episódio. gravação não. Zagalo também segue vivo. Tem que tomar um cuidado aí, né? Mas, para vocês terem uma ideia, os quadrinhos eles foram tão importantes de como eu decidi minha carreira que ele foi uma influência muito grande. Porque quando eu estava na Super, o diretor de redação, ele conheceu os infografistas espanhóis, do jornal El Mundo, Nossa, que legal. E ele olhou aquilo e viu que, puxa, aquela linguagem tinha tudo a ver com a Super, né? A Super é interessante na boa, cara. Era a revista mais legal de se trabalhar na Abril. Eu também acho. De assistir, de ler. Ler também. Não só trabalhar, porque de assim, ler. na 4 rodas, é só carro. Você vai, por exemplo, na Playboy, tem as entrevistas e tudo, é voltado... né, pro não feminino. Pro não feminino, entendeu? Você vai numa revista saúde, é só saúde. A Super não, cara. Abrangia vários tipos de assuntos, né? Então, uma hora você estava desenhando célula, uma hora você estava desenhando... vulcão, dinossauro. Então, todo mundo queria trabalhar na Super, cara. Então, realmente foi um privilégio poder trabalhar lá. E quando ele viu isso, o que ele fez? Ele pegou um cara muito fera lá, do Jornal El Mundo, o diretor de infografia lá, que foi o meu segundo mentor. E trouxe ele com a equipe dele. Eles ficaram durante 2 semanas na Abril ministrando palestras e workshops, mostrando a linguagem da infografia. Quando eu vi aquilo, cara, aqueles trabalhos fantásticos, cara, um infográfico sobre touradas, umas coisas, um infográfico mostrando o passo a passo de como o presidente Kennedy foi assassinado, né? Eles mostrando assim, sabe, uma coisa assim. E aquilo tinha tudo a ver com quadrinhos, porque quadrinho o que é? É uma imagem com um pequeno bloco de texto contando uma história, explicando alguma coisa. O infográfico tinha tudo aquilo. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Mas você já estava fazendo isso ou não? Não, eu estava ilustrando. Tá. A gente fazia algumas ilustrações pequenas, que eram pequenos infográficos, mas a gente não tinha esse conceito da infografia. E ninguém ainda fazia no Brasil? Ninguém, assim. A Veja ela estava fazendo alguma coisa, mas ninguém estava investindo nisso. Mas é super interessante, ela foi uma revista praticamente quase tudo disso, e ela chamava atenção por causa disso, né? Sim. Porque ela tinha uma leitura, era, lógico, assuntos super interessantes, Sim. que é fora do convencional, com uma coisa muito didática, não era isso? Você abria não, assim, eu cara... acho que aí é total infográfico, né? Você via, não fazia sentido nenhum você só ler a matéria se você não tivesse infográfico. Se fosse só texto, não ia corrido, ler. Ninguém ia ler. Ninguém ia ler. E eu lembro que todo mundo conhecia. E ele chegava lá na banca, talvez até não comprasse, fosse comprar outra coisa, mas todo mundo dava aquela folhadinha. Cara, era muito legal isso Não, e o mais interessante, quando eu vi isso daí, eu criei uma conexão com esse espanhol, né? O Mário Tascon, sou muito grato a ele. Ele foi uma pessoa assim, fantástica na minha vida. Tudo que eu aprendi de infografia, eu aprendi com ele. E assim, nessa época, eu estava fazendo taekwondo. Fiz 4 anos de taekwondo. Eu e minha esposa. Cara, é muito legal você fazer com a sua esposa taekwondo, cara. Você sabe a ideia. É muito legal, cara. Quando você tá... Só um detalhe, ele é quase um japonês. Ele é mais japonês que eu, tá? Ah, é?
Tá falando de, assim, é casado com uma japonesa, lógico, tem os filhos Não, eu vi o nome dos filhos, Kenzo e Naomi. E ele gosta da cultura, tudo, ele é bem... o olho dele meio japonês. Ele fez uma harmonização e também puxou um pouco. Não, isso aqui é a idade mesmo, vai caindo, viu, gente? Mas bem lembrado, eu deixei passar uma pergunta sobre seus filhos. Você comentou que a Naomi está seguindo seus passos. Então, ela se tornou uma grande ilustradora, ilustra muito melhor do que eu, assim na mão, porque depois que eu me tornei um artista digital, você começa a trabalhar com manipulação de imagens, com fotografia. Então você mistura tudo isso com ilustração para você otimizar o seu tempo. Ela não, ela desenha mesmo, entendeu? Só que ela faz isso de uma forma paralela, porque o que ela quer mesmo é fazer licenciatura, ela quer dar aula. E para crianças especiais, isso que eu acho interessante, né? Ela fez um estágio numa escola há pouco tempo, trabalhando com crianças com autismo, e agora ela está fazendo um curso de Libras, que ela quer seguir esse caminho de trabalhar, dar aula para essas crianças especiais, né? Então aula de desenho, no caso? De arte, né? De arte em geral, né? Legal. Ajudar a desenvolver essas crianças, ajudar a entender. Então, eu acho que ela está num caminho bem nobre e a gente dá todo o apoio, né? Total. Acho que o desenho é uma forma de expressão para autistas, para crianças surdas. Acho que, bacana saber. Você sente falta do trabalho mais analógico, vamos dizer, mais o manual? Então, cara, é que eu falo. Por exemplo, quando um cliente pede um determinado tipo de trabalho, você tem que ver o prazo e o tempo que você tem, entendeu? Então, teve uma época que tinha ilustradores que estavam lutando contra o digital, entendeu? Eles não conseguiam entender que o digital, ele fazia você ganhar muito mais tempo, você trabalhava muito mais rápido, entregava muito mais rápido. Então, se eu continuasse no analógico, cara, chegou uma hora que ia ficar insustentável. Confere, Wesley. Não, confere, mas a minha pergunta... eu entendi. O seu paralelo na... Sim, mas eu tô falando mais... Não tô falando parte financeira, mas de satisfação. De satisfação. A satisfação que eu tenho, por exemplo, quando eu vou criar um infográfico, é você riscar um infográfico. Então, de uma forma bem... um esboço mesmo, né? Você risca as suas ideias ali. Porque no infográfico, o mais importante, por incrível que pareça, não é a ilustração final. O mais importante é você pensar infograficamente, você estruturar... É o storytelling. Você estruturar... Storytelling. Você estruturar um infográfico, saber onde vai passar as imagens, onde vai colocar os textos. Depois que isso está pronto, aprovado, aí você passa, o cara só tem que ilustrar. Então, por exemplo, o Martas, com esse espanhol, ele não era ilustrador, mas ele tinha um pensamento de infográfico assim, fora de série, ele era inteligentíssimo. Mas Disney não desenhava, e ele criou a Disney, certo? Pois é. Entendeu? Né? Então a cabeça, a execução não é o principal, é mais a estratégia, né? É mais estratégia. Da coisa. Então... Por exemplo, teve uma época na Super, que assim, eu fiz muitos infográficos na Super, mas chegou uma hora que eu trabalhei mais com a parte de edição. Eu desenvolvi muito esse lado de edição. Porque às vezes você recebe um trabalho de fora, de um outro ilustrador, e você olha, tem acertos para serem feitos, né? Eu podia muito bem mandar para o ilustrador fazer, entendeu? Só que eu falo assim, se eu hoje já identifiquei, eu vou resolver isso rápido. E eu tenho um fechamento aqui, entendeu? Então eu pegava e eu resolvia esses problemas e eu fui me aprimorando nesse lance da edição. Então chegou uma época que eu trabalhava em parceria. Eu tinha umas ideias de uns projetos muito loucos, cara, né? E só para voltar, né? Quando eu decidi que eu ia ser infografista, eu falei que estava fazendo taekwondo, eu tive uma ideia assim, falei, já pensou uma matéria super interessante, mostrando as principais artes marciais, as diferenças de cada uma, a história, como surgiu, entendeu? Isso tudo infografado assim, numa matéria grande. Me deu essa ideia. Eu falei, Aí teve a reunião de pauta com os editores da Super. Você meio que pautava também. Sim. Não, muitos projetos ali, cara, saíram porque... E quando o projeto era muito louco, eu falava, se você colocar no mês que vem, eu ilustro. Eu falava, entendeu? O pessoal... E era bom, porque como eu era contratado, quando eu fazia um infográfico, sobrava uma grana e eles podiam investir em outra parte da revista. Contratar um fotógrafo, fazer uma produção de uma matéria, entendeu? E aí, na reunião de pauta, eu falei, gente, o que vocês acham de uma pauta de infografia sobre artes marciais e tal? Peraí, poxa, matéria de artes marciais é super interessante aqui, tecnologia, espaço, essas coisas. Essa pauta não cabe muito nisso aqui. Eu falei, eu não concordo com eles, cara. Mas tudo bem, fiquei quietinho, né? Aí no outro mês, reunião de pauta de novo. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, aquela de artes marciais, a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre isso.
esse tipo de pauta não cabe na revista, né? Ah, tá bom, fiquei quieto. Aí teve outra reunião de pauta. Falei, gente, eu sei que vocês não querem, mas aquela de arte marcial, eu falei, lá vem o Iri com essa história de arte marcial. Aí eles me trataram como criança, cara. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer que nem no taekwondo, vou voar com os 2 pés no peito. O que eu fiz? Com iniciativa própria, eu peguei alguns livros do meu mestre taekwondo emprestado, que ele tinha vários livros, vi ali. Eu fiz uns esboços à mão, escaneei no computador e fiz todos os desenhos dos personagens no Illustrator. E montei umas páginas de layout, tudo que... Sabe, um tatame lutando aqui, um golpe aqui, falando o textinho aqui. Ficou uma coisa muito legal. E o que eu fiz? Em vez de mostrar para os editores, eu ignorei a hierarquia e fui direto para o diretor de redação. Que foi ele que trouxe essa linguagem para a revista, ele que trouxe os espanhóis. Uhum. Eu falei, com licença, eu queria mostrar um projeto, uma ideia aqui. Quando eu voltei na mesa, cara, o bicho enlouqueceu. Falei, pô, Iri, isso é muito bom, cara. Vamos fazer. Eu falei, pô... O líder da revista tá dando carta branca, vamos nessa. O que você precisa? Eu falei, primeiro 10 páginas. Eu falei, pô, 10 páginas, você é louco, cara, 10 páginas de artes marciais na Super. Aí eu falei assim, não, mas que... Não. Nessa hora, quando você acredita naquela tua ideia, quando você acredita naquele projeto, você sente que aquilo ali realmente tem força, cara, você não vai aceitar um não como resposta, você vai espremer até a última gotinha ali, né? Eu saí com 9 páginas lá de dentro. Porque eu falei, como são 5 artes marciais, né? Que era taekwondo, kung fu, jiu-jitsu, judô... Aikido? Não. Aikido, depois veio... Karatê. E karatê. Essa, depois veio a segunda... Leva, que foi mais pra frente, depois com outro diretor de redação, que a gente fez outras artes marciais, mas com fotografia, foi uma linguagem diferente. Essa não. E aí, quando ele aprovou isso, o que a gente fez? Eu convidei 2 repórteres para ficar comigo. Eu comprei uma Olympus. Naquela época não tinha celular, né? Hoje em dia isso aqui é um estúdio, cara. Você não tem ideia das coisas que dá para fazer dentro disso aqui. Aí a gente entrou em contato com a... E comprou uma caixa de isopor para deixar a marmita deles isolada do resto do pessoal que não queria fazer. E eu cuspi na sua marmita. Vai ouvindo. E aí... A gente entrou em contato com a Confederação Brasileira de Artes Marciais para eles indicarem os principais mestres para a gente poder fazer essa matéria. E é lógico que o de Taekwondo era o meu mestre, eu prometi para ele. E ele era uma pessoa conhecida. Ele de Santos, o Fábio Goulart, ele foi campeão, ele ganhou medalha de ouro no Pan-Americano, acho que de 92, né? Então, ele tinha academia lá em Santos, porque eu morei uma época em Santos, né? Eu casei e fui morar em Santos. Fiquei morando em Santos, trabalhando em São Paulo. 10 anos fazendo isso, cara. Não recomendo, cara. 10 anos. 10 anos, cara. E sem home office? Não tinha como, né, cara? Então, tô falando naquela época não tinha home office. Hoje em dia daria, né? Mas agora não dá mais. Não, e sem, acho que boa parte sem imigrantes nova, né? Sem imigrantes nova. Então, né? Caramba, iria ser um museu, hein? Aqueles começam a falar assim. Não digo museu assim. A minha vida sempre foi pautada por distâncias, né? Sabe? Morar aqui, trabalhar ali. Mas aí, voltando, você chegou de kimono lá na reunião de pauta? Não cheguei na reunião de pauta. Não, aí a gente foi para as academias. A gente marcava, aí eu chegava lá, explicava como é que era o procedimento. O mestre ia fazendo o golpe, o movimento do golpe, explicando o que era, os repórteres iam anotando e eu ia fotografando para referência das ilustrações. Eu fiquei assim, quando foi aprovado, eu fiquei durante 2 semanas estudando um estilo para aquele trabalho. Fiquei estudando, até que eu cheguei num que eu gostei muito. E aí tiramos as fotos. Aí, depois que tudo foi feito, né, todas as fotos, a gente fez uma seleção dessas fotografias e vimos, vai entrar isso. Aí o que eu fiz? Na fotografia, eu colei um papel vegetal, desenhei 1 por 1 em cima da fotografia, fiz acho que uns 300 desenhos. Nossa. Eu era uma máquina, cara. Ainda sou um pouquinho. Quando eu me empolgo com o projeto, cara, nossa, parece que tem uns 15 pessoas trabalhando dentro do meu corpo. Detalhe, eu fiz todos esses desenhos, depois eu peguei esses desenhos, escaneei no computador e refiz todos os desenhos em Illustrator também. Quando eu comecei, os primeiros cliques, porque Illustrator você trabalha com vetor, né? Quando o vetor Eu parei e falei assim, o que eu arrumei pra minha cabeça, cara? Vai ser muito tique-tique que eu vou ter que fazer aqui, cara. Eu não vou conseguir. Falei, peraí, cara. Eu cheguei até aqui. Eu consegui convencer as pessoas desse projeto, né? Cara, eu vou desistir. Não vou lá. E, cara, é o seguinte, todo começo é difícil.
qualquer coisa que você faz na vida. Todo começo é difícil. Mas conforme o andar da carruagem, você vai pegando prática, jeito, você vai pegando o jeito. E chegou uma hora que começou a... E outra, como era Illustrator, você pega a cabeça de um, aproveita, só muda a cor do cabelo. É isso que eu ia falar. Tem um ilustrador que eu conheci, que ele o nome dele artístico é Cacofonia. Ah, o Caco D'Angelo? Conheço. Ele... É monstro, né? Monstro. E eu fui na casa dele, ele mostrou a biblioteca dele lá de coisas já precitadas, vamos dizer assim. Você vai lá, monta, né? Mas essa coisa de você falar rapidinho um detalhe, eu acho que do desenhar no papel vegetal e no Illustrator, o pior de tudo, mais chato que eu acho, é o escanear. Você vai lá, um por um, aquele escanear. Eu também acho horrível. Aqueles scanners antigos, né? Hoje em dia você escaneia com o celular, né? Naquela época era difícil. Mas e aí? Aí você fez começou a ficar ágil, né? Comecei a ficar ágil. E aí eu comecei a montar as páginas, as duplas da matéria. E aí de uma hora a matéria ficou pronta. Uma matéria de 9 páginas. Você tinha uma abertura em simples, onde eu botei cada mestre dando um golpe assim bacana. E o título era Golpe de Mestres. Né? O título era Golpe de Mestres. E no finalzinho eu botei o cara do taekwondo chutando a letrinha do S, assim, para você fazer o título ficar integrado com o infográfico. E aí depois tinha a primeira dupla, que tinha um personagem principal aqui, dando um golpe assim, de taekwondo. E aí tinha todos os golpes assim, ó, o passo a passo, que foi tudo desenhado, explicando o que era cada uma, a dimensão do tatame. E aí no final sempre tinha uma coluna mostrando a história, né? Tinha um mapinha mostrando, localizando onde foi que surgiu aquilo, né, tal. E beleza, a matéria ficou pronta. E publicamos na revista. O diretor de redação ficou tão feliz com o resultado daquela matéria que na Espanha tem até hoje, tem o prêmio Malofiege, o maior prêmio de infografia do mundo, onde infográficos do mundo inteiro, né? Revista National Geographic, americana, jornal Times, só essas coisas assim, todos se inscreviam nesse prêmio, né? E ele ficou tão feliz com o resultado que a gente fez o quê? Inscrevemos essa matéria e outros trabalhos de infografia da Super nesse prêmio. E quando tem esse evento, é um evento de mais ou menos quase 2 semanas, onde você participa de vários workshops, participa de palestras, entendeu? Então ele me mandou para lá para eu me aprimorar mais, né? Conhecer os bambambãs da infografia, e eu inscrevi. E o Mário Tascon, que era o meu mentor espanhol, ele era um dos jurados, né? Então eu fui lá e disse, putz, aí, cara, foi uma experiência assim, eu tinha 25 anos na época, era um menino, né? E foi uma experiência assim incrível, porque você está num outro mundo, né? Tanto que lá tem a siesta, né? Por isso que, aí eu aprendi, quando você vai para um país, uma outra cultura, outros costumes, estuda o país primeiro, vê o que é. Eu saí para almoçar, cara, todos os lugares fechados, morrendo de fome, cara. Eles fechavam para sexta, porque eles fecham acho que 1h e abre às 4, né? Eu tive que voltar e comer no hotel. E aí, escrevemos o trabalho. Aí, uma noite, né, na véspera de começar a premiação, a gente saiu à noite, aí eu saí com o Tascon, tomando uma cerveja, assim, né? Eu falei, pô, Tascon, tô tão feliz de estar aqui, né? Pô, Luiz, né? Também tô feliz que você está aqui. Eu falei, pô, Tascon, eu ia ficar tão feliz, cara, se eu ganhasse, sei lá, uma medalha de bronze, alguma coisa, uma menção de algum trabalho, né? Eu ia ficar muito feliz, muito realizado, né? E assim, o prêmio Malofiege, ele é tão... os jurados, eles são tão... Como é que fala? Rigorosos. Críticos, rigorosos na avaliação, que assim, são várias categorias. Categoria de esporte, categoria de cultura, categoria... E assim, quando um trabalho não atinge um nível, o grau de nível que eles querem, tem categoria que sai sem premiação. Às vezes ganhava uma medalha de bronze, uma medalha de prata, entendeu? Na véspera da premiação, acho que ele ficou tão sensibilizado com o que eu estava falando, porque eu estava falando de coração, eu estava vivendo um sonho maravilhoso ali. Ele falou, Luiz, amanhã tu ganharás uma medalha de ouro. Ele contou pra mim, ele deu spoiler, cara. Eu falei, sério? É verdade. Eu falei, putz. Cara, eu passei a noite em claro, eu não dormi. Eu falei, cara, eu vou ganhar. Tanto que na hora... Ele parece que é aqueles personagens de desenho. Cara, eu fiquei assim... Eu passei a noite... No dia da premiação, eu botei terno, tava todo bonitão. Aí quando chegou na minha categoria... E o vencedor da categoria de esporte... Eu já levantei da cadeira, cara, antes de falar. E aí tem fotos, eu ganhando o diploma. Ah, você ganhou. Não, ganhei. Ele falou, não, eu levantei. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chamou o Cristiano Ronaldo. Sérgio Malandro, né? Pegadinha do malandro. Não, e aí eu ganhei o prêmio, bacana e tal.
Aí de lá, eu saí de lá, o diretor de redação da Super, ele chegou para mim e falou, olha, quando você sai... Era em Pamplona, que é na cidade de Pamplona, na Universidade de Navarra, que acontecia o prêmio Malufietti. Ele falou, você vai sair dali, você vai para Madrid, você vai lá conhecer a revista Muito Interessante, porque a Super Interessante é uma tradução da revista Muito Interessante da Espanha, que o propósito era, a Abril, quando comprou os direitos para fazer, era para ser Super Interessante, ia ser no formato da revista espanhola. Só que aconteceu, a gráfica que rodava o papel, o tamanho era diferente. Então não tinha como você pegar as matérias e colocar, ia ter que desmontar tudo. Então foi feito um acordo que a Abril ela teria o poder de criar suas próprias matérias. Isso foi a melhor coisa do mundo. E aí eu fui lá na Muito Interessante, cara, e fiz uma apresentação, montei uma apresentação de slides, mostrei toda essa matéria de artes marciais, e eles compraram a matéria para publicar lá. E ali, ao mesmo tempo, o Eugênio Butti, que era o diretor de redação, sou muito grato a ele também. Eu aprendi muito com ele, ele me deu muitas oportunidades. Ele falou, Irias, você tem que conhecer o Museu do Prado. Você tem que ir lá conhecer obras de artes, barroco, o realismo, entendeu? Eu acho que isso aí pode abrir sua cabeça. E eu fui, cara, quando entrei naquele museu e vi aquelas artes, aquelas obras, pintadas há 100, 200, 300 anos atrás, falei, cara, eu vou levar essa linguagem para o meu trabalho de infografia. Eu fiquei fascinado, cara, eu comprei pilhas e pilhas de livro daquilo e levei. Aí eu cheguei na Super, cara, fui recebido como um herói lá, né? Todo mundo receberam com champanhe, né? E o pessoal? Inclusive aqueles caras que desdenharam, né? Esse pessoal nem se aproximava de mim, cara. Você lembra o nome deles? Dá um recado ali. Não. Então passa... Eram pessoas queridas. Então passa o contato deles pra gente, por favor. Que eu tô... Só um chupa, só. Olha, essa experiência, eu tô quase no final dela. O que essa experiência me ensinou? Muitas pessoas, por exemplo, para você crescer na vida, para você conseguir grandes oportunidades dentro de uma empresa grande, você tem que tomar iniciativa e ir em frente, cara. Muitas pessoas pensam assim, não, eu vou ter que trabalhar mais do que eu ganho. Eu não ganho para fazer isso. Eu vou ter que trabalhar final de semana? Não quero. Então, essas pessoas que têm esse pensamento, elas travam e ficam naquele mesmo lugar. Elas não saem. A crença limitante, né? Isso. Mas na cabeça da gente está tudo tão montado e dos outros eles não conseguem imaginar. Não conseguem imaginar. Você tem que fazer. Por exemplo, essa matéria de artes marciais, eu trabalhava em casa, sábado e domingo, cara, ilustrando lá. Porque era um projeto que eu queria muito, entendeu? Então, é aquilo que eu falo. Você não pode esperar nada de ninguém. Não mesmo. Você tem que esperar de você mesmo. A gente conversou isso no café agora. No café, entendeu? E aí, o que aconteceu? Essa matéria, a gente escreveu no Prêmio Abril de Jornalismo, e ela ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Então, ganhei o prêmio lá, ganhei o Prêmio Abril de Jornalismo, e era o prêmio, assim, com o Dr. Roberto, mesa de jantar e tal. E nessa época, muita gente deixava de ir no Prêmio Abril, você tinha um convite para entrar. Então, o que eu fazia? Você vai no Prêmio Abril? Não. Pô, dá o teu convite para mim. Eu levava a família inteira. Esse dia eu levei meu pai, minha mãe, minhas irmãs, levei a família inteira para assistir. E no final, o Dr. Roberto sorteava e premiava 4 profissionais que se destacaram com uma viagem estágio, que você poderia ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa, fazer um estágio em algum lugar. E você ganhava mais $1.000 para isso. E aí foi dado o prêmio para o primeiro, foi dado o prêmio para o segundo, para o terceiro, o último, que era... Juro, cara, eu não esqueço, meu pai chegou e falou assim, ele me chama de Gusto, meu nome é Luiz Augusto, né? Ele falou, Gusto, ele vai chamar você agora. Ele não deu outra. Ele chamou, cara, eu subi lá, cara, eu peguei, sapateei assim, foi uma coisa... Ganhei o prêmio, né, tal. E aí a minha escolha foi qual? Eu entrei em contato com o Mário Tascon, aí eu fui para Madrid, para fazer um estágio de 1 semana no departamento de fotografia do El Mundo, para me aprimorar mais ainda, né? E aí, o que eu fiz com os $1.000, né? Que eu poderia gastar lá, aquela coisa. Eu peguei, eu era recém-casado, eu tinha menos de 2 anos de casamento, né? Eu peguei, converti esse dinheiro em passagem e levei minha esposa comigo. E aí a gente ficou 1 semana em Madrid, fazendo, depois a gente foi para Paris. E vivemos assim momentos... Mas, só para vocês entenderem, essa história toda culminando, você vê, você tem uma ideia, você vai ao caminho. Você vai ter vários obstáculos pela frente. E muitos desses obstáculos são pessoas. São pessoas que não têm visão. Então, o que acontece? Você vai indo, essa pessoa te poda, ou você pode ou passar por cima dela, ou você pode chegar e falar, pô, ela tem razão e retrair e continuar no mesmo lugar.
entendeu? Então, e essa experiência me mostrou isso. Quando essa matéria ganhou essa repercussão, aí o que aconteceu? Abriu a porteira. Todo mundo queria fazer infográfico na Super. E aí, no ano seguinte, a gente fez uma matéria de rodeio. Ficamos 8 meses indo em rodeios, fomos para Jaguariúna. Lá em Barretos, eles montaram um rodeio particular para a Super, para a gente tirar fotos de referência. Só que dessa vez eu não desenhei no Illustrator. Eu peguei as fotos e fiz uma manipulação no Photoshop. Fizeram uma página de 10 páginas do rodeio, do touro fazendo assim, o cavalo e tal. Uma matéria de super impacto. O que aconteceu? No ano seguinte, no Malofiege, ganhei medalha de ouro de novo lá, só que dessa vez eu não fui. Mas uma coisa que foi muito legal em 2003, o presidente do comitê organizador do Prêmio Malofiege, ele esteve num evento em São Paulo, ele foi pessoalmente na Super e me convidou para ser um dos jurados no Malofiege que ia começar. Então, eles escolhem 10 profissionais, 10, do mundo inteiro, e você tem a oportunidade de ir lá. E foi uma outra oportunidade. Eu não fui lá, eu fui lá palestrar, montei uma palestra, montei um folder com todo o trabalho, com currículo meu, e ali a minha carreira andou, cara. Foi indo embora e eu trabalho com isso até hoje. Você vê, cara, por causa de uma ideia, né, que tinha barreiras, tinha pessoas, que tinha obstáculos. Imagina quantas e quantas ideias que as pessoas têm diariamente nos seus ambientes de trabalho que não vão pra frente por causa de... Geralmente fica na mão da gente mesmo, né? Isso aqui mesmo podia ser uma delas. A gente tá aqui, se a gente fosse ouvir, mais um... Foi o que eu falei esses dias aí, que só tiveram 2, o resto me subestimou. Tá certo, cara. O lance é você acreditar em si mesmo e naquilo que você realmente quer. E qual o problema que a gente está vivendo hoje agora? Isso era uma época, isso 20 anos atrás. Hoje, o que acontece? A tecnologia, tanto que você estava falando, né, Roger? Sobre essa mudança da tecnologia, os infográficos hoje, eles podem ser animados, né? Interativos. Eu entrei nessa também, né? E quando eu fui diretor de redação, eu montei uma equipe, tinha um menino que era genial lá. Sabe aquele menino que tem um talento nato? Entendeu? E além dele ser um grande ilustrador, ele tinha muita facilidade com esse lance de tecnologia. E ele que me levou para esse mundo de animação, de After Effects, de programação, entendeu? E aí a gente começou a desenvolver essa linguagem dentro da Abril ali. E começamos a colocar em todas as revistas. E hoje, o que está acontecendo? Qual é a coisa que está em pauta agora, que está todo mundo falando o tempo todo agora? O quê? Do que está acontecendo hoje nesse meio de comunicação. Eu sei, mas eu não posso falar. Eu não quero falar. Eu gostaria que você falasse. Não, tem esse aniversário. Fala você. Então, inteligência artificial. Eu ia... Pô, você tem, porra. Não, a minha é natural. É verdade. A minha é natural. Inteligência artificial. Por exemplo... É o tal do chat GPT? Não sei se eu falei certo. É esse o nome? Tem o chat GPT, que ali você consegue escrever. Cria o que você quiser. Cria o que você quiser, você pauta ele escreve para você e é uma coisa bem bacana. Mas o que eu quero falar também é da parte de arte, da parte de ilustração, que tem vários sites e tem várias plataformas. E a que está bombando hoje, inclusive eu tenho assinatura e eu até lancei um projeto agora, se ainda tiver tempo, tiver oportunidade, eu gostaria de passar um aqui outro que acho que vocês vão curtir bastante. Então, é uma plataforma onde você faz o prompt. Prompt, o que é? É uma descrição de uma cena que você quer criar. Então, assim, você continua sendo ilustrador, só que agora você não põe a mão na massa tal. Você tem um exército de ilustradores para trabalhar para você. Então, você vai lá, eu quero um cara de terno, sentado numa mesa, com uma janela aberta, batendo sol. Eu quero que a luminosidade venha daqui, eu quero uma câmera top, não sei o que. Você faz toda essa descrição e ele pega e cria isso para você em minutos, cara. Coisa que você demoraria 2, 3 dias ou até semanas, ele cria rapidamente aquilo. Caramba. E aí o que você vai fazendo? Você vai salvando esse monte de imagens. E aí o que eu faço? Eu seleciono as imagens e monto uma história. Esse projeto se chama 1 Minuto Uma História, onde você... E assim, você tem vários tipos de temas. Você tem drama, você tem ficção, você tem terror... Você tem suspense, você tem ação, você tem aventura. Isso já tá rolando? Já tem... Já tá rolando, tem aqui, eu posso... Deixa eu perguntar um negócio. Você tem algum esquema de colocar aí? Já testou? Então bora, porque o tempo urge. E a água, abaixou já a água, já dá pra ir embora, coisa assim. E rapidinho, já tá aqui. Não, eu faço questão. A gente é a primeira vez no podcast que, sei lá... Que tá usando essa tecnologia. Nesses 5 episódios. Eu tenho medo de inteligência artificial. Não,
Você sabe, Não, desde mas da faculdade eu tinha medo de mensagem subliminar do disco da Xuxa. Roger, você Mas, ó, foi Roger, meio cagãozinho, né, Roger? Quando eu vi isso, eu falei, minha carreira acabou. E muita gente está pensando isso. Porque a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que a gente não sabe o que é. Então, o que eu pensei, quando eu vi isso, eu tive essa coisa, eu falei, mas peraí, vamos entrar nesse mundo? Vamos ver o que esse mundo tem a oferecer? Será que realmente isso está... Não, cara, se você souber usar isso direitinho, se você souber desenvolver, ele é um aliado para você. Por exemplo, se eu for fazer um projeto hoje, esse projeto que eu vou mostrar agora, eu não preciso contratar um monte de ilustradores. Eu mesmo, eu tenho um exército de ilustradores que não existe, que existe só nesse mundo virtual que trabalham para mim, entendeu? E fazem coisas incríveis, cara. Coisas incríveis. E esse projeto se chama 1 Minuto, Uma História. Porque como na internet todo mundo é tudo ágil, né? Vai passando rápido, você não pode fazer coisas muito compridas. Então é de 60 segundos. É uma história que ela começa e ela tem um final onde o que acontece? Quando acaba, você fala, peraí, acabou? Mas o que vai acontecer? O próprio espectador ele pode imaginar como ele pode acabar essa história. Então ele dá uma encruzilhada, dá 2 ou 3 caminhos e ele mesmo decide o que vai acontecer. Pau na máquina, vamos embora. Vamos lá, como é que eu faço aqui Vai, Fabrício. Espera só um pouquinho. Enquanto ele vai colocando aqui, você lembra, né, da faculdade, eu com medo você queria me ver sair correndo, era rodar o disco da Xuxa ao contrário, né? Você fazia aqui, desenho e tudo. Eu já peguei a manhã. Airplay, certo? Isso. Não, eu tinha medo. Você fez até algum desenho meu falando I love mensagem subliminar. Eu não lembrava disso. Mas tá sem som? Tá. Peraí, deixa eu só voltar no começo. Mas essa ilustração foi feita tudo por... Eu fiz os prompts, a descrição, e fui criando imagem por imagem. Ou seja, por mais que a inteligência artificial ela faça essas coisas incríveis, quem pensou em tudo isso fui eu. Sim, mas eu tô falando, você quase praticamente jogou, vamos por um código, ele criou a ilustração. Não é código, você escreve. Você escreve. Não, sim, mas é quase uma programação ali. Você escreve, Isso. foram letras, você descreveu e ele saiu isso. E assim, às vezes a imagem ela sai prontinha, mas às vezes eu tenho que jogar no Photoshop. Só pra gente pegar esse frame aqui, você provavelmente digitou um homem das neves com um casaco de pele, um leão atrás, numa paisagem de neve e tal. Olha, você sabe que você tá mexendo num vespeiro, hein? Porque eu tava vendo no meu Instagram o pessoal falando um monte disso aí, agora que eu tô vendo aqui, mas bora. Quero ver. E assim, cara, a plataforma ela faz essas imagens estáticas. E o que eu faço? Eu jogo dentro de um editor de vídeos e faço todo o trabalho de edição. Eu escolho a música, eu escolho os efeitos especiais, os efeitos sonoros, entendeu? E dá esse resultado aqui. Como é 1 minuto, acho que ainda dá tempo, eu selecionei 3 bem bacanas para mostrar para vocês. Vamos lá, legal. Eu só dou... Ele vai enfrentar aquele mamute gigantesco, né? Quer ver outra aqui, ó?
Esse eu tenho um pouco de medo. Muito legal, hein? E aí, será que a bomba explodiu? Será que ele conseguiu desarmar? Quem dá o final é... Espectador. E aí você vê que tem que ser uma coisa assim com bastante impacto. ênfase, né? Com bastante ênfase, porque a pessoa... E só o último aqui, ó. Esse pra... Será que a doutora Naomi Aki sobreviveu? Será que ela morreu? Quem dá o final da história é o espectador. E esse aí realmente eu fiz em homenagem à minha filha, que é Naomi Akimoto, né? Iria, eu botei Naomi Aki. Muito legal. Fechar, né? Ele já tá em 2030 já. É. Desativar. Isso aí. Muito legal, hein? Parabéns. Ok, e aí Você tem quantos desses já? eu tenho uns 17 prontos. Caramba. E assim, eu tô lançando assim 2 por semana. Você tá lançando por alguma plataforma? Então, eu vou ser sincero, eu não tenho nem esse conhecimento que essa juventude tem hoje em dia de sabe, qual é o melhor horário para postar, você tem que ver o gráfico, porque hoje em dia tudo tem que ser pago, né? Então, eu vou postando no orgânico, né, para ver o que vai acontecer. Então, é Instagram, TikTok, no próprio LinkedIn, entendeu? Tá no seu pessoal ou você criou um específico para esse projeto? Você tem 2 perfis, né? Eu tenho Instagram. no Instagram eu tenho um pessoal, né, que você põe coisas da vida, da família, e eu tenho um que é de infografia, né, E agora, antes de lançar, eu lancei uns trailers, né, uns trailers assim para criar, tipo assim, breve. E aí eu tô batizando esse projeto de 1 minuto uma história e assim, luiziria.ai. Eu vi. Marca d'água ali. Isso. Eu também vi em todos. Você tem que botar uma marquinha d'água, porque né, hoje em dia as pessoas abaixam e tal. Pode até tentar tirar ali, tudo bem, mas você mostra que é a tua marca, né? Não é nada de fazer, se não é só isso assim, não. É todo um conceito ali, pensamento e linha de raciocínio de como montar ali que o cara tem que fazer. Tem. O luiziria.ai, mas o Luiz veio aqui. Acho que com isso a gente caminha para o nosso... Não, e só compartilhar uma felicidade que eu tenho aqui, que eu falei muito da minha filha, mas eu queria falar do meu filho também, do Kenzo, sim. Que ele começou agora a morar na cidade de Limeira, ele entrou na faculdade na Unicamp em engenharia de produção. Então eu e a Kimi, minha esposa, fomos lá, ficamos durante 2 semanas assim, correndo atrás, montando o cantinho dele, e ele começou agora essa vida de adulto dele, né? Então, muito orgulho de ambos, né? Sim. Muito legal. E, gente, deixa um abraço, um beijo para sua família, para sua esposa, filho, enfim, para Kimie, Naomi, Kenzo, Maggie. Maggie é minha caçula, minha cachorrinha, que eu adoro. Um beijo, ó. Amo vocês, estão aqui no coração. É isso aí. Sensacional. Muito legal, né? Muito legal. Pô, demais. Acho que a gente tinha... Vamos guardar para um próximo bate-papo. A gente tem muita coisa ainda para falar. Não, mas o próximo, imagina o estágio que vai estar esses projetos dele aí. A gente quer ver a evolução disso. Isso aí é só o começo. Imagina. É o comecinho, então vamos ver a repercussão, né? Então... Não, e um dia vai ter alguma plataforma que faz já isso com alguma certa animação, ou alguém que consegue pegar esse conceito e plugar o trabalho junto com o seu. A próxima vez eu espero estar entendendo um pouco melhor disso aí, e eu programar aqui e falar, entrevista com o Luiz Iria. Ele nem vem, fica ali. Por isso que é o Luiz Iria. Aí você vai falar o Luiz Iria, mas não vai. Então coloca ali, tá chovendo? Pode chover o que for, o Iria tá aqui. Vocês falam inglês? Sim. Eu tenho uma versão em inglês, meu nome. Louis Would Go.
Mostra pra ele a nossa Se conversa. eu te mostrar a depois. nossa conversa aqui, foi isso aqui. A gente... Puta, que rolou de piada com o seu nome aqui. Mas isso... Porque mudou a data, né? Falou assim, putz, o Luiz iria tal data, não iria. Porque foi mudando e a gente colocou. Aí começou Luiz, aí depois foi Louis, depois Lewis. Aí... Não, e eu brinco, algumas pessoas falam, você iria... Não, eu falo, não, como é que era a piada? Você vai onde? Não, você iria. Eu falo, não, para. O que foi? Gente, nunca ninguém fez essa pegadinha comigo. Cara, que originalidade, cara. Cara, você tá de parabéns, você não conhecia. A pessoa vai ficando assim, ó, cara. Não, foi a forma que eu encontrei de... Né? Mas faz isso com a gente, pode fazer, vai. Não, mas eu tava lembrando da gente lá no grupo, lá com o Fred. A gente começou a ficar falando dos nomes. Ele, vocês são loucos, vai. A gente chega uma hora tem que parar, né? Tem que parar, não, se deixar... É que ninguém quer ser o penúltimo. Não. O Roger falou o último, eu quero ser o último. Ele o último, eu quero ser o último. E às vezes no final saem as melhores, né? Aliás, você falou do grupo com o Fred. Fred, abraço. Adoro você, é nóis, hein? É nóis. Melhora a internet lá. Posso tirar uma lembrança aqui com vocês? Pode, por favor. Será que cabe todo mundo? Cabe. Microfoninho no ouvido. Vamos lá com o Fábio. Vai, Fábio. O Fábio nem pra aparecer aqui do lado, né? O Fábio tá no desespero lá. O Fábio é o sombra. Gente, encerra aí? Vou encerrar. Eu queria agradecer muito. Você sabe que eu vi palestra sua, né? Lá. Sério? É. Essa eu não sabia. E do mesmo jeito que eu não sabia que eu tinha te dado um boneco. Ele me deu porque eu sou São Paulino, né? Olha que coisa Ninguém louca. É perfeito. Olha que coisa louca. Eu nasci no dia... Não posso falar, né? Pode, pô. Eu nasci no Dia Internacional da Mulher. Eu sou artista e sou São Paulino, cara. Que bom que a piada veio dele, né? Mas é isso aí. E ele me deu um Luiz Fabiano, que era jogador de São Paulo. Ele deu um bonequinho pra mim e a gente tava trocando ideia, né? Pra combinar para vir para cá. Eu mandei uma foto para ele, tá aqui no meu escritório, que eu tenho toys, assim, de vários heróis. Ano passado eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa, trouxe um Thanos desse tamanho, eu sou ficcionado. O único que você tem que não é herói de nada e não ganhou nada é o Luiz Fabiano. Não, o Luiz Fabiano é um ícone de São Paulo, cara. Ele fez o Lango que dá soco no ar em ninguém. Rei do impedimento. Você ficou muito feliz de vir hoje? Cara, eu achei uma experiência muito... Ficou pilhadaço, né? Não, fiquei, cara, porque é que eu tava falando, né? A gente assiste outros podcasts por aí, né? E eu vejo, que bacana, que é legal, porque você fica à vontade. Eu senti que no começo eu até fiquei um pouquinho nervoso e tal, mas depois eu senti que a gente engrenou num papo e a gente se solta. É que esquece, né? Que a gente esquece que a gente tá E o tempo passa muito rápido, voa, né? Passa voando. É impressionante. Entendeu? Então eu achei uma experiência muito bacana. Eu agradeço de coração o convite e espero que mais pra frente... Né? Tem muito podcast que vai repetindo os convidados, né? Então, se em algum momento vocês precisarem, tem muitas outras. Eu tenho uma da Playboy, cara. Uma história pra contar da Playboy. Logo da Playboy você guardou? Essa é top, essa história. Mas essa aí pode ficar para uma outra oportunidade. Maravilha. Eu queria, antes de encerrar, só mandar um beijo pra Rosa. Porque foi através da Rosa Hermínia Gomes que a gente se conheceu, né? Sim, sim. E ela tem um contato comigo ainda hoje, assim, sabe? Às vezes a gente ainda dá umas... A Rosa é uma pessoa fantástica, cara. Coração puro, uma pessoa do bem. Então foi por causa dela, foi muito legal. Acho que é isso aí. Você encerra aí, Roger? Encerro... Bom, eu... leitor assíduo da Super Interessante, já fui inclusive assinante da Super Interessante, não fazia ideia que eu ia encontrar com o cara que muitas vezes ali ilustrou minha imaginação. Espero que você também em casa tenha gostado desse papo, a gente adorou. Sigam Papo de Escada nas redes sociais, @Papo de Escada. O Luiz vai ajudar a gente a divulgar bastante aqui o canal, vai falar com o pessoal, com os amigos, com a família para assistir o vídeo. Infográficos. Por infográficos, vai criar um infográfico pra gente lá. E só eu posso falar dos meus canais? Por favor, já na sequência a gente já tem o Papo de Escada em todas as redes sociais, Spotify, Deezer, todas as plataformas de som também. Sigam os perfis pessoais nossos aqui que apareceram no começo do vídeo e os perfis do Luiz para divulgar aqui, Luiz. E vai estar na descrição também, tá? Além de você falar aqui, se entrar lá no YouTube, na descrição tá tudo certinho. Maravilha. Tá? Mas por favor. Que é no Instagram, né? Você pode falar aqui? Tem no Instagram, @Luiziria Infographics, Infographics em inglês. Tem no TikTok, é Luiz.iria20, se não me engano. Mas se botar Luiziria, aparece lá também. No TikTok e no Instagram, que é onde eu tô realmente atuante ali. E principalmente com esse projeto de um minuto, uma história,
eu quero poder divulgar o máximo que eu puder ali. Vamos ver no que vai dar, né? Tomara que dê coisa boa aí. Tá bom. Bacana. Bom, em nome da XPTO e dos nossos patrocinadores, a gente está encerrando aqui mais um Papo de Escada. Agradeço aí sua audiência, agradeço sua companhia. Até o nosso próximo papo. Valeu. gente. Valeu, Obrigado, pessoal. hein? Obrigado pelo Tchau, convite. tchau. Até mais. Até mais. E aí, curtiu? Ah, que experiência fantástica. Parabéns, cara. viu? Obrigado, cara. Espero que vocês tenham curtido. É um presente, é o presente pra você. Eu espero que vocês tenham curtido o papo, que a história tenha sido boa. Não, né? tem, pô. Não, pô, a gente adorou. Eu adorei, cara. Porque às vezes tem convidados que acham que não.